Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre algumas atualizações no mercado do Cruzeiro, alguns nomes que na minha opinião seriam ótimas alternativas para o Cruzeiro buscar, tá? O primeiro deles é a respeito do Marcos Paulo, ponta aí que não tem tido espaço no São Paulo, que na minha opinião poderia ser um novo Bruno Rodrigues, até porque vale lembrar, o Bruno Rodrigues no início de 2021 foi totalmente queimado, né, no time do São Paulo, e olha a fase que ele vive pelo Cruzeiro. Quem que é esse jogador que já esteve, né, também na mira da Raposa anteriormente? Tem também outros dois nomes que eu quero falar aqui no vídeo, o meio campista, o Diego Pituca, que no caso está podemos dizer assim, reta final do seu contrato lá no Japão, e na minha opinião poderia ser um nome interessante para um papel um pouco mais avançado ali no Cruzeiro, não para ser um primeiro volante de marcação, além também de outro zagueiro que foi especulado na Raposa, que na minha opinião foi um erro, tá? O Cruzeiro não ter trago ele, que vivia uma boa fase ano passado. Enfim, quero dar aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 38 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever, compartilhar aqui o vídeo, comentar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Temos o salve aqui também, né, para vocês. Primeiro é para o Leonardo Miranda, ele que é no caso lá de Formiga, Minas Gerais. Valeu demais aí, Leonardo, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o outro é para o Edivaldo, também aqui comentando direto, lá de Contagem, mais um aí de Contagem também. Se você quer aparecer aqui no meu próximo vídeo, é só deixar aí embaixo nos comentários o seu nome, né, de onde você é, a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui no nosso canal. Bom, então vamos lá. Quero começar falando aqui sobre o zagueiro Messias, jogador de 28 anos de idade, que foi especulado no Cruzeiro e que, assim, ele estava de saída do Ceará, que não tinha condições de manter o salário dele para a disputa da Série B, porque o Ceará teve que reduzir mais de 60% a sua folha, que era próxima de 6 milhões de reais na primeira divisão. Ano passado, pelo Ceará, 47 jogos e um gol. Teve números também parecidos anteriormente em 2021 pelo Ceará, também na Série A, onde nessa atual temporada, dos 11 jogos que o Santos fez, ele jogou em 6 até aqui. Tem revezado nessa posição, mas a expectativa é de que ele seja o titular para o decorrer da temporada, e é um nome que eu particularmente, se eu fosse o Ronaldo, teria trago, sabe? Tudo bem, o Reinaldo vivia uma fase boa também, igual quando veio do Goiás, mas vendo a situação que não iria ficar com o Zé Ivaldo, tinha chance também do Lucas Oliveira ou do Eduardo Brock ser negociado, eu teria contratado o Messias e ter antecipado, né? Porque agora ficaria muito mais complicado de trazer o jogador que tem vínculo com o Santos em definitivo por mais 1 ano e 6 meses. O Messias, que não é velho também, 28 anos de idade, e que é bem conhecido do futebol mineiro, porque ele é revelado no América, jogou muito bem em 2017 e 2018 pelo América Mineiro, depois em 2020 e o início de 2021, mais de 154 jogos pelo rival, marcou ainda também outros 9 gols e 4 assistências pelo América, ficou mais de uma temporada lá no Rio Ave de Portugal, onde jogou mais de 16 partidas, então tem essa experiência também no futebol europeu. E 1,89 m de altura, que seria uma boa opção para dar um aumento, né, também na zaga do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro erra demais em não trazer o Messias nesse início de ano, porque tinha um salário dentro da própria projeção para esse ano de Série A. No máximo, 150, 200 mil por mês. Então, acho que o Cruzeiro errou bastante e agora vive uma fase razoável no Santos. Vamos ver, se ele não tiver uma sequência como titular, quem sabe possa ter um acordo de meio de temporada, mas nesse momento parece ser realmente bem complicado. O Cruzeiro que perdeu aí, então, a chance de trazer o atleta. Dando sequência aqui no vídeo, uma opção para o Cruzeiro nas beiradas de ponta, que eu igual venho falando para vocês. Acho que o Cruzeiro precisa de pelo menos mais um jogador para atuar ou na ponta direita, que seria o meu principal foco, ou na ponta esquerda, seria a respeito do Marcos Paulo, jogador que pertence, no caso, ao Atlético de Madrid e está emprestado até o final do ano ao São Paulo. Jogador que tem 22 anos de idade e nessa atual temporada entrou em campo em apenas 5 jogos dos 12 que o São Paulo fez até aqui. Inclusive teve uma polêmica envolvendo o jogador com o Rogério Ceni, que teria dado uma indireta, né, pro ex-jogador, né, pro ex-goleiro aí, atual comandante, onde não tem sido aproveitado. Inclusive dos últimos 3 jogos ele não entrou em campo em nenhuma partida, né? Do São Paulo entrou em apenas 40% desses jogos. O ponto aí que o Marcos Paulo já esteve na mira do Cruzeiro, vocês vão lembrar, em agosto do ano passado. As informações que tivemos na época é de que ele não queria jogar no Cruzeiro. Aí eu tenho certeza que muitos iriam falar, nossa, mas aí agora quer jogar? Tudo mais. Olha, eu entendo, mas tipo assim, ele não quis jogar no Cruzeiro para jogar lá no Mirandês, da 2ª divisão da Espanha. Então acho que essa história não é muito verídica não, até porque o Cruzeiro teria que pagar um salário muito alto para o Marcos Paulo estando na Série B.
tenho certeza que seria superior, por exemplo, a 200, 250 mil por mês, inclusive se o Cruzeiro quiser contratá-lo agora. No Mirandês, lá nessa reta final do ano, na segunda divisão, desempenho razoável. 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, e ele havia também passado uma temporada no Famalicão de Portugal. Eu lembro que quando o Cruzeiro teve interesse nele, no Marcos Paulo, também teve o rumor do Bruno Rodrigues e ambos, no caso, estavam no radar. O Bruno Rodrigues chegou, até porque o Bruno Rodrigues, pelo Famalicão, o Marcos Paulo fez 20 jogos, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. O Bruno Rodrigues, pelo mesmo time, lá de Portugal, havia feito 48 jogos com 9 gols e 11 assistências, né? Vivia uma fase muito boa na Europa, o Bruno Rodrigues, antes de chegar ao Cruzeiro. Porém, eu vejo que o Marcos Paulo tem características parecidas com a do Bruno Rodrigues e quem sabe cada um nas pontas, né? Eu acho que seria uma ótima alternativa. Por quê? Porque o Marcos Paulo ele surge no Fluminense em 2019 quando estava ali com 20 anos de idade, né? 20 para 21, ele já tinha, entre as temporadas de 2019 e 2020 pelo Fluminense, já tinha disputado mais de 77 jogos, marcado também 15 gols e 12 assistências. Não são números ruins, até porque é um atleta muito jovem. Tanto que ele tinha um valor de mercado próximo dos 8 milhões de euros. Ele vai de graça para o Atlético de Madrid, onde nunca sequer jogou, né, pela equipe B ou time principal, mas tem contrato com a equipe espanhola até dezembro de 2026. Então acho que seria uma boa opção. O jogador que inclusive marcou um gol contra o Cruzeiro em 2019 no Campeonato Brasileiro, aquele jogo que o Cruzeiro perde por 4-1, né, no Maracanã. Nossa, Deus me livre daquela época. O Marcos Paulo foi um dos jogadores que marcou o gol. Ele também tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e também é português, então poderia ser um jogador que, se o Cruzeiro comprasse, por exemplo, teria um potencial de revenda, e eu estudaria essa possibilidade, ficar de olho, porque não acho que o São Paulo, até por conta desse problema que o Rogério Ceni teve, o Rogério Ceni dificilmente vai ser demitido, e todo jogador que tem problema com ele, o jogador fica para escanteio, então acho que o Marcos Paulo poderia ser um Bruno Rodrigues 2.0. Aqui na Raposa, quero saber se você concorda comigo, discorda do ponto então aí que pode atuar de ponta esquerda ou até mesmo num papel ali como um segundo atacante. E para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre o Diego Pituca, nome que eu já tinha visto alguns de vocês me perguntar, e também lá no Twitter teve, né, um pessoal aí comentando sobre o jogador que poderia ser uma opção interessante para o Cruzeiro. Será? Um jogador que tem 30 anos de idade e que vive a reta final do seu contrato lá com a equipe do Japão, que é o Kashima Antlers, né? Onde ele tem contrato até o meio do mês de janeiro, que é quando termina o campeonato nacional. Então, a partir do mês de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato para qualquer outra equipe. Aquela coisa, só vai chegar para 2024, então não seria um nome interessante de ver agora. A questão é, quem sabe o Cruzeiro não chegando um pré-contrato com ele, não poderia chegar a um acordo por uma pequena compensação financeira e trazer o atleta antes. Não seria para jogar de um meia ofensivo, tá? Lá na frente, atrás do centroavante, não. Mas para um papel que eu acho que o Cruzeiro pode fazer, jogando, por exemplo, com 3 jogadores no meio, sem necessariamente ser Ian Lucas, Neto Moura ou Alisson e o Nicão, um meia realmente muito ofensivo. Por exemplo, então colocar o Ian Lucas, o Alisson e lá na frente o Diego Pituca um pouco mais avançado. Aí sim eu acho que poderia fazer um pouco mais de sentido. Atleta que mudou lá para o futebol japonês em 2021, de lá para cá, já marcou 7 gols e outras 11 assistências pela equipe do Kashima, então joga ali bem mais avançado e disputou também no total mais de 95 jogos. Pelo Santos, a última temporada dele foi em 2020, onde o time chegou na final da Libertadores, né, contra o Palmeiras. Ele havia feito naquele ano 54 jogos, 3 gols e 5 assistências. Pelo Santos ele chega em 2018, vindo do Botafogo de São Paulo, e teve mais de 140 partidas, né, vestindo a camisa do Peixe. Também boa passagem pelo Botafogo de São Paulo, que é o time onde ele ganha projeção nacional de 2015 a 2017. Então, acho um jogador interessante, não tem uma idade tão avançada, né? Por exemplo, se ele chegasse no ano que vem, estaria com seus 31 anos de idade, ele completa 31 só no dia 15 de agosto de 2023, então acho que o Diego Pituca poderia ser uma boa opção, apesar de que eu tenho certeza que deve ter vários times no Brasil de olho nesse pré-contrato, né, que já vai poder assinar, podemos dizer que em breve, daqui 3 meses e meio mais ou menos, com o meio campista. Quero saber se você concorda comigo, discorda, e deixa aqui também opções de reforços, né, você deixando aqui embaixo, tem grande chance de eu fazer um vídeo aqui comentando algumas opções que vocês deixaram embaixo nos comentários, e você aparecer aqui também no canal, então conta aí com a ajuda de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, conferir aqui os outros vídeos que já trouxemos nessa quinta-feira, com várias notícias aí envolvendo o Luciano Castan chegando no Cruzeiro, Bruno Valdez. Será que teria alguma chance de voltar aqui ao clube? Só voltar aqui no canal nos últimos vídeos mais recentes. Valeu, galera!